Graça e paz, paz do Senhor, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez, porque precisamos sempre dele. Se você não é inscrito no canal ainda, canal Caminhos Retos, então se inscreva, é só apertar em se inscrever, não precisa preencher nada, é só apertar em se inscrever, está inscrito. Ative o sininho, que quando tiver novidade no canal, você recebe uma pequena notificação. E deixe seu like, isso é muito importante, porque o canal está começando e a plataforma YouTube entende como relevância do canal e passa a indicar para outras pessoas de acordo com o tema, de acordo com o assunto, entendeu? E como o assunto aqui é sempre levar a palavra de Deus adiante, é o Evangelho, entendeu? A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o tema é sobre o cuidado com as crianças, que nós devemos ter. E vemos o seguinte, que as crianças estão sendo muito atacadas, assim, brutalmente, covardemente, pela grande mídia e muitos artistas, pessoas que vão surgindo, youtubers, né? Tem coisas horríveis aí, irmãos, horríveis. E tem família que compra celular ou tablet, deixa com a criança, e a criança fica lá à vontade. E tem acesso ao mundo inteiro, a coisas que muitos adultos nem tem acesso, a criança passa a ter. Isso é muito complicado. Há um dispositivo no YouTube, no Google, que você coloca, quer dar um celular para a criança, coloca ela, faz a conta com a data que ela tem, de verdade, e ele já tem um filtro, tá? Isso já é um quebra-galho, digamos assim. Isso aí ele já filtra alguma coisa, muita coisa a pessoa não passa a não ter acesso. Então, mas deixar a criança com um celular à vontade, e também o celular não é para educar a criança, a tecnologia é para usar tanta coisa, enfim. Mas hoje o assunto é sobre o cuidado com as nossas crianças, porque estão atacando o maligno, né? O maligno, ele ataca a família, ele ataca o núcleo da família, ele ataca a criança que é mais inocente, né? Ataca qualquer um, der brecha. Mas as crianças são inocentes, então eles se aproveitam disso. Isso é uma grande covardia, eles vão pagar por isso. Mas nós, como igreja, como pessoas de bem, nós temos que fazer alguma coisa, né? Aqui atrás, nesse fundo, tá, tem algumas dicas do que se passa. Tem uns aqui que fala como um desenho animado, usando um personagem de desenho animado, né? Usando um aplicativo que está fazendo muito sucesso aí, negócio de tique, não sei o quê. E explicando para a criança, ensinando algumas coisas. Ensinando a pegar um lençol, botar na cabeça, se cobrir, pegar uma vela. Olha só, uma criança com um lençol e uma vela, sem um adulto presente. O adulto não pode estar presente. E fica andando pela casa falando algumas bobagens, falando palavras sem nexo. E se alguém perguntar, ele diz assim, se alguém perguntar, você diz que essa alma não pertence mais a essa criança, é de Satanás. Por que isso, irmão? Por que isso? Por que isso? Né? Que isso? E diz assim, não, olha, no outro episódio ela vai ter uma mulher, vai ter uma namorada. Ela vai ter uma namorada, um personagem que é mulher, com nome de mulher, parecendo uma mulher. Assim, ela vai ter uma namorada. E depois fala se a pessoa, que a brincadeira também consiste em você pegar alguma coisa que o adulto goste muito, como um celular, um tablet, ou um laptop, alguma coisa. Cigarro não, ele diz assim, não, cigarro deixa. Essas coisas você pega alguma coisa assim, esconde. A brincadeira ganha se a pessoa não achar. Isso é uma grande maldade com a criança, uma inocente ainda, muitas delas, né? Depois de uma certa idade já não mais. E com a questão da tecnologia, isso vai se tornando cada vez menor, irmão, né? Então a idade que era de 12 anos, isso já está diminuindo muito. E nós temos que cuidar. Hoje o assunto é o cuidado com as crianças. E vejamos isso à luz da Bíblia. Nós vamos passar por alguns lugares, algumas passagens bíblicas, e vamos refletir a respeito. Aqui, nessa barra aqui, está o que nós vamos falar. Então, as passagens estão aqui, irmãos. Eu sempre peço que acompanhem com a sua Bíblia, né? Mais uma vez, eu estou usando essa versão aqui, Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Mas você acompanhe com qualquer outra Bíblia, qualquer outra versão. Tem outras versões aqui, mas você acompanhe com a sua Bíblia. Se você não tem, baixe no celular uma versão, né, confiável, Almeida, NVI, NTLH, assim. Almeida mais usada.
Mas vejamos aqui, o assunto hoje é sobre o cuidado com as crianças. E vejamos isso à luz da Bíblia, ok? Aqui vamos começar por Marcos. Marcos 9, versículo 42, para começar. Que diz assim, os tropeços, né? E quem fizer, Jesus falando. Eu poderia até falar aqui, assim disse o Senhor. Eu vou falar, assim disse o Senhor. Quem fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor que lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Você imagina que é melhor, quem faz tropeçar um desses pequeninos, seria melhor que fosse pendurado uma pedra de moinho no pescoço e fosse lançado no mar. Imagina, isso seria o melhor. Imagina o que vem pela frente. Quem faz essas maldades com crianças, inocentes, atacando a família, o núcleo da família, atacando a criança, porque é indefesa. Agora vamos em outro texto, desculpa. Aqui, um pouco antes em Marcos ainda, temos aqui, quando eles estavam discutindo, os discípulos, né, os apóstolos, quem era o maior no reino dos céus e tal. Não teve uma passagem assim, mas uma passagem rápida. E tendo eles partido de Cafarnaum, isso aí, Marcos 9 ainda, está no versículo 33, vamos ver do 33 ao 37. Tendo eles partido de Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de que é que discorreste pelo caminho, porque eles vinham falando essas coisas pelo caminho, que era maior, que era menor, não sei o quê. E Jesus, e assentando, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Trazendo uma criança, Jesus, trazendo uma criança, a colocou no meio deles. E, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer um que receber uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas a quem me enviou. Então, veja bem que Jesus gostava muito de ficar com as crianças, e as crianças adoravam ficar com ele, porque eles tem parte que diz que eles são como anjos, né? Se alguém não for como uma criança, não entrará no reino dos céus. Então, não é como uma criança de pequena, você tem que estar grande e ficar pequenininho, virar criança de novo. Virar criança no coração, virar criança na alma, de coração mesmo. No tipo da inocência, entendeu? Você vai se santificando, porque todos nós somos pecadores, todos nós, não sobra um. Então nós carecemos da graça do Senhor para ter a salvação, ok? Agora vamos lá para Mateus, capítulo 19, versículo 13. Jesus estava ali com os discípulos e Jesus abençoou as crianças. Aqui, Mateus 19, versículo 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças, para que eles impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos repreendiam. Os discípulos não entendiam essa questão, essa ligação. E eles ficavam querendo impedir, que não traz criança não, senão vai perturbar, né? Mas Jesus não. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Não os embaraceis de vir a mim. Em outras versões tem: não os impeça. Quer dizer, usa outras palavras, mas assim, não impeça isso. Não os embaraceis de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. Né? Quer dizer, se alguém não tiver com o coração como uma criança, a palavra diz que não entra na rede do céu. É assim. E todos nós precisamos da graça do Senhor. Agora, a questão hoje, que nós estamos repetindo, é sobre o cuidado com as crianças. Que nós temos que ter mais atenção. Você que é vizinho, se você não tem criança na família, você tem que prestar atenção nas coisas. Se sentir que alguma criança está passando por uma dificuldade, ela pode estar sendo levando ao pecado, está sendo enganada, está sendo torturada, está sofrendo maus tratos. Enfim, isso acontece demais, irmãos. E essas coisas que a gente vê na mídia são os que vêm à tona. Os que não vêm à tona, a gente nem fica sabendo. E é como se não existisse, mas existe muito mais do que a gente vê pela mídia aí, pelas televisões, pela internet, enfim.
Agora vamos lá para Provérbio. E depois nós vamos voltar lá no início para fazer o cuidado que nós temos que ter com a criança. Aqui em Provérbios 22, é muito conhecida essa passagem. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre a questão do cuidado com as crianças. E os anjos dela sempre veem a face do Pai Celeste, entendeu? Vê continuamente a face do Pai Celeste. Crianças, os anjos deles veem a face do nosso Deus o tempo todo, né? Continuamente. Então é muito importante a gente cuidar da criança. Essa passagem aqui em Provérbios 22, versículo 6, que é muito conhecido, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso, quer dizer, o cuidado tem que ter com a criança, você tem que ensinar ela as coisas boas, no caminho que deve andar, né? Não é no caminho do pecado, no caminho da perdição, né? E a criança é bem inocente, a criança. O mal já nasce no homem. Vejamos essa questão, tá? Isso aí, o mal entrou no homem lá no primeiro pecado lá. Mas há também o Espírito de Deus dentro de nós, né? Que nos leva a conhecer a voz do nosso Pai. Assim, a ovelha vai ouvir a voz do pastor e vai seguir. Os que não são, não vão seguir. Porque muitos acreditaram e abusaram de crianças, fizeram o que quiseram, morreram. Eles vão ter o pagamento deles, porque todos vão para o juízo, né? Agora, atualmente está acontecendo e vai acontecer mais ainda, porque essa geração vai passar. Espero que Jesus volte logo. Todos nós torcemos para isso. Torcemos, de certa forma, irmão, porque ele vai voltar quando ele quiser voltar. Então já está, as dores do parto já estão aí, né? Hoje o tema é sobre o cuidado com as crianças, porque tá vendo essas pessoas aqui? Esse fundo que eu estou usando hoje é sobre isso. Tem pessoas, youtubers, influenciadores de criancinhas. Tem um aqui que gravou um vídeo ensinando as crianças a burlar a internet, a burlar o YouTube, para poder assistir os vídeos que não são próprios para crianças, né? Vamos dele, por exemplo. Ele ensinando que a pessoa tem que fazer o cadastro lá e colocar uma data bem antiga, porque senão o YouTube entende que é menor e vai bloquear algumas coisas que seria normal. Mas não, ele explica, ensina direitinho como uma criança deve burlar aquele esquema ali. A criança vai colocar e vai ficar com uma data de 20 e tantos anos. Aí vai poder ter acesso a tudo, inclusive as coisas dele. Por isso, uma pessoa dessa tem 40 e tantos bilhões, 40 e poucos bilhões de seguidores, irmãos. É uma força muito grande. É uma força muito grande. É como uma TV aberta dessa grande. Entendeu? E pai, bota uma mensagem dessa, pega um monte de bilhões de pessoas, bilhões de crianças, porque ele é influenciador de criancinhas. E adultos idiotas, né, que seguem uma pessoa dessa. Porque qualquer pessoa que de bom senso não precisa nem ser religioso, nem ser de alguma igreja, não. Qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa que sabe o certo e o errado, vai ver que isso está errado. E o cara usa isso para se promover. Tem muito, é rico, né? E esse outro aqui, esse negócio de desenho animado, dizendo um tal de Elsa, não sei o quê. Não, diz assim, andando a criança andar pela casa com um lençol e uma vela. Imagina a criança com uma vela, rapaz. O perigo. E ainda falando um monte de bobagem. E se alguém perguntar, diz assim que essa alma não pertence mais. Essa alma pertence a Satanás. A alma dessa criança pertence a Satanás. O que é isso? O que é isso? Não tem temor a Deus, não acredita em nada. Se tratasse um pouquinho assim, não faria isso. E a igreja tem que se mexer. As pessoas do bem têm que se mexer. Não pode deixar, não. Não vamos deixar, não podemos deixar isso acontecer, ok? Hoje o assunto aqui, nós estamos vendo o cuidado com as crianças e vendo isso à luz da Bíblia. E o canal Caminhos Retos é para isso, é para levar o Evangelho adiante, para levar a palavra de Deus, tá? As pessoas que não acreditam na Bíblia, sinto muito. Né? Em outros vídeos anteriores no canal, tem explicando por que se deve acreditar na Bíblia. As pessoas acreditam em livros psicografados por pessoas aí, e acreditam. Agora aqui não acredita. E usam desculpas esfarrapadas, né? Isso não é porque foi mexida, claro que foi organizada, mas aqui foram escritos por homens
através do Espírito Santo, né? Do Espírito Santo, o Espírito da verdade. É disso que estamos falando. Estamos falando do nosso Deus. Uma coisa que não agrada a Deus é embaraçar as crianças, é fazer elas pecar, é induzir a criança ao pecado, né? E aqui nós vamos voltar lá no capítulo em Marcos, de novo, Marcos 9, 42, para a gente firmar essa questão, ok, irmãos? Porque olha só, o que está aqui atrás, o que está aqui, ó, o que está na TV, isso é pouco. Isso é muito pouco, isso é como um grão de areia. A maldade em cima da criança está em todo lugar, a gente vê na televisão. Somos pais matando os filhos, né? São padrastos matando os filhos com apoio da família. E a família muitas vezes fica quieta. Porque, não, melhor não mexer porque vai escandalizar. Então, não se mete nisso não. Tem que se meter. Tem que se meter. Tem que se meter, porque senão é cúmplice também. É cúmplice igualmente. Aqui em Marcos 9, onde começamos sobre o assunto hoje, o cuidado com as crianças, né? E quando começamos, vejamos aqui o que Jesus disse. Assim diz o Senhor: quem fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Quer dizer, irmãos, só para encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, e vocês, por favor, compartilhem essa mensagem. Se não for por mim falando, vocês por outros, tem outras pessoas falando a respeito desse tema. Você também pode replicar isso. Leia na Bíblia essas passagens, grave alguma coisa e coloque no ar. Compartilhe com as pessoas de bem, principalmente. E as pessoas, com todo mundo. Com todo mundo. A gente não pode nem julgar as pessoas, né? A Deus cabe isso. Mas a nós, principalmente como igreja, pessoas de bem, cuidar das nossas crianças, cuidar das pessoas que estão mais fragilizadas, né? Tem muitas pessoas fragilizadas, adultos também. Mas as crianças, principalmente, elas estão sendo muito atacadas, porque atacam o núcleo familiar, né? Aí impõe negócio de ideologia de gênero desde criança. Isso não é possível. Se a pessoa depois é adulta e escolhe qualquer coisa, a gente tem que respeitar, porque o respeito acima de tudo com as pessoas. Isso é certo. Seja qual for a escolha dela, né? Opção, bota. Nós temos que respeitar. Agora, quando a gente vê que a pessoa está levando para qualquer lado, né? Religioso, opção sexual, enfim, qualquer coisa, induzir uma criança a fazer aquilo ou a pecar de alguma forma, isso aí já complica. Aí já não é assim. Aí melhor que lhe fora pendurado uma corda de moinho no pescoço e fosse lançado ao mar, como Jesus falou que é. Isso aqui, melhor lhe fora isso, hein? Imagina o que pode vir, irmão, o que é que vem por aí. Então, se você está numa dessa, saia imediatamente, se converta e deixe de fazer maldade com as crianças, com qualquer pessoa. Volte-se para Jesus, volte-se para o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são o nosso Deus. Você tem que ter esse entendimento, que aí já fica tudo muito mais claro. Muito mais claro. Pai, Filho e Espírito Santo, esse é o nosso Deus. E quando ele esteve entre nós, veio o Filho, veio como Filho. E veio o Filho, nasceu de uma mulher virgem, e nasceu Jesus. Foi quando Deus esteve conosco, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nosso Deus esteve entre nós. E ele viveu tudo isso aqui e veio à cruz. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E temos que cuidar das nossas crianças. Hoje o nosso tema foi esse. Cuidado com as nossas crianças que estão sendo muito atacadas, né? Esse painel que eu estou usando aqui atrás de fundo, ele mostra um pouquinho das coisas, mas é um ataque muito maciço, muito covarde com as crianças. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Que Deus nos abençoe. Inscreva no canal, dê seu like e compartilhe. Se você não é inscrito, basta apertar em se inscrever, não precisa preencher nenhum formulário, basta apertar em se inscrever e está inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. Até mais. Fique com Deus.